Quem aqui, meus irmãos, nesta manhã, sabe do que se trata quando eu falo embaixadores do rei? Quem sabe o que é isso aqui? Ok, tem várias irmãs. Quais irmãos aqui fizeram parte dos embaixadores do rei? Olha, uma galerinha. Embaixadores do rei, meus irmãos, ainda existe em muitas igrejas aí pelo Brasil. Uma organização que pegava ali os jovenzinhos ali, comecinho de juniores e até adolescência, e tinham vários cargos, várias competições esportivas, bíblicas, e eram ensinados ali sobre a palavra de Deus. Eu não tenho dúvida, eu sou um deles, que muitos missionários, pastores, diáconos, líderes de igreja, passaram pelos embaixadores do rei. E os embaixadores do rei tinham uma divisa, que era essa 2 Coríntios 5:20. Nós vamos ler desde o 18 até o 21. Mas saiba a importância desse texto e o quanto foi importante que isso me fosse passado desde a infância. E o quanto isso é transformador. Diz assim, 2 Coríntios, versículo 5, a partir do 18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério de reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Oremos. Senhor, somos o teu povo, somos a tua igreja, somos os teus filhos. Estamos diante, ó Deus, da tua palavra e nós precisamos, ó Deus, ouvir a tua voz. Precisamos ouvir aquilo que o Senhor quer de nós, precisamos ouvir o teu Espírito. Então que nesta manhã, ó Deus, isso possa acontecer, para a glória do teu nome, para que nós possamos obedecê-lo de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Aqui o texto que tem aqui na minha Bíblia, o cabeçalho, ele traz o nome assim, o Ministério da Reconciliação. E é importante nós falarmos da reconciliação, de nos religarmos a Deus, de não sermos mais inimigos de Deus. Esse é um ministério maravilhoso, que acontece num primeiro momento, como é dito aqui no versículo 19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus traçou um plano desde a eternidade para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele. Um plano do qual nós não fizemos parte da elaboração desse plano. Nós não temos o que fazer para que possamos ser salvos por nós mesmos, ou pelas nossas atitudes, ou pela nossa bondade, ou pela nossa caridade, ou pelas nossas boas ações. Absolutamente nada disso pode pagar a dívida que o ser humano tem com Deus. A partir de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. E aquela imagem e semelhança de Deus que foi colocada em nós e ainda permanece, ela foi borrada, ela foi manchada, ela foi atrapalhada. De forma que nós vivemos muitas vezes e muitos anos para fazer a vontade da nossa carne.
Essa luta, e a gente vai falar já sobre ela acontece na vida daquele que nasceu de novo, daquele que foi reconciliado com Deus. Porque aquele que não nasceu de novo, ele não tem essa dúvida de, poxa, será que eu estou agradando a Deus? Será que isso que eu estou fazendo é pecado mesmo? Será que isso muda alguma coisa na minha vida ou na minha eternidade? Muitas vezes quem está lá preso no pecado não consegue entender o problema de viver daquele jeito. Claro, ele está cego para as coisas de Deus. Ele não consegue enxergar, ele não consegue nem ouvir às vezes a mensagem. Até porque a mensagem de reconciliação, ela é maravilhosa, mas para aquele que está vivendo no pecado, ela é muito dolorida. Porque para eu ter que me reconciliar com Deus, eu preciso admitir que eu estou errado. Eu preciso admitir que eu estou separado. Eu preciso admitir que eu tenho vivido uma vida que não agrada a Deus. Então, num primeiro momento, a reconciliação, quando Deus, através de Jesus, reconcilia o mundo consigo, passa por esse momento dessa experiência de fé. De nós crermos na palavra de Deus, crermos em Deus. Crermos que Jesus, como nós falamos muito nesse versículo, Ele amou tanto o mundo, que Ele entregou o Seu Filho unigênito, Seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus reconciliou o mundo inteiro com Ele através do seu sacrifício? Não. Então, quando chegar lá no final das contas, Deus é tão bom que Ele vai salvar todo mundo? Não. Deus é tão bom que Ele não vai mandar ninguém para o inferno? Não é isso que diz a palavra de Deus, meus irmãos. Terão a vida eterna aqueles que crerem. Se é o seu caso hoje aqui entre nós, ou você que nos assiste ou assistirá no futuro esta mensagem, se você não se reconciliou com Deus, se você não entendeu que Jesus na cruz pagou a dívida que era nossa, e por isso você entregou a sua vida a Ele, eu creio que é tempo de salvação para a sua vida, meu irmão e minha irmã. Mas é necessário que você reconheça, Senhor, sim, eu tenho pecado, eu tenho vivido de uma forma que não agrada, eu estou muito abaixo daquilo que alguém que serve ao Senhor precisa viver, e eu quero essa nova vida, eu quero ter os meus pecados perdoados, eu quero estar reconciliado com Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Meu irmão, essa mensagem não é chamada de boa notícia ou de boas novas à toa. É porque ela nos dá nova vida em Cristo, nos dá um novo nascimento, e para quando tudo acabar aqui, nos tem prometido a vida eterna para todo aquele que crê. Amém, igreja? E eu penso que esse é um primeiro aspecto da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E para que você esteja reconciliado com Deus, você precisa crer. Só que, a partir, meus irmãos, dessa mensagem de reconciliação que chegou até nós, ela também nos torna responsáveis para agora levar essa mensagem de reconciliação. A mensagem do Evangelho não é só de nos salvar como indivíduo, mas que a partir do momento que eu tenho a salvação e tenho a certeza da vida eterna, eu me torno um ministro dessa reconciliação. Essa mensagem que Deus quer reconciliar os homens com Ele através de Cristo, precisa ser levada através das nossas vidas. E eu não sei se nós temos levado.
É maravilhoso saber que o Senhor quer se relacionar conosco, que quer nos reconciliar com Ele, nos reconcilia em Cristo Jesus. Isso é tão maravilhoso, que às vezes nós temos a capacidade de guardar em nós e para nós essa mensagem. E esquecer que essa mensagem, meus irmãos, também é para fluir de nós. Aonde nós estivermos, meus irmãos, nós não somos só um cidadão brasileiro ou paulista, paulistano, depende de onde você nasceu ou você vive, mas nós somos também um cidadão do reino dos céus. Amém, igreja? E isso tem que fazer diferença na nossa vida e na vida de quem está à nossa volta. Porque pessoas à nossa volta, na nossa família, na nossa rua, no nosso trabalho, às vezes dentro da nossa casa, não foram reconciliados com Deus. E o maior amor que nós podemos demonstrar a quem ainda não está reconciliado é levar essa mensagem. Olha, Deus quer sim reconciliar com você. Existe uma dívida. Você pode se considerar uma pessoa boa, mas o pecado foi herdado por nós, por meio de um homem. O pecado entrou no mundo, mas por meio de um nome, há salvação para todo aquele que crê. E é tão maravilhoso, irmãos, lembrarmos disso. Mas, por outro lado, nos dá tanto temor e tremor saber que pessoas à nossa volta precisam ouvir essa mensagem, mas como ouvirão se não houver quem pregue? Como que eles vão crer naquele que não ouviram? E pessoas próximas da gente, meus irmãos, a partir do momento que fomos reconciliados com Deus, nos tornamos embaixadores. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Tem uma história, né, de um missionário voltando para casa, no mesmo voo que voltava um jogador de futebol. E aí o missionário, depois de muitos anos do campo, voltou ali, acabou sendo nesse mesmo voo. E aí quando o jogador desceu do avião, o que tinha lá esperando ele? A imprensa, os amigos, a mídia, um tapete vermelho, era um herói do país, e foi recebido como um herói. E o missionário desembarcando no mesmo voo, não tinha nem quem esperava ele lá para recebê-lo. E de alguma forma aquilo mexeu com o coração do missionário. Falou, poxa vida, eu fiquei tantos anos no campo e não tem ninguém aqui para me dar uma carona. Esse cara jogava a bola. E olha, centenas de pessoas aqui esperando ele. Ele volta para casa e tem uma festa. Eu volto para casa, não tem ninguém nem me esperando. E aquele missionário com o coração ferido de alguma forma, foi buscar a Deus e encontrou o consolo do Senhor. Quando o Senhor falou para ele, mas você ainda não voltou para casa. E aí você fala, pastor, e nós temos razão para crer dessa forma? Temos, meus irmãos. Porque a palavra de Deus nos afirma que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado. Meus irmãos, a gente passa muito tempo pensando nas coisas dessa vida e pouco tempo pensando nas coisas da eternidade. E Jesus falou, foi bem claro, inclusive para falar sobre riqueza, falou, não ajunta aqui não. Aqui você vai deixar, vão roubar, a traça vai comer. Ajunta tesouro lá. O que são 90, 100 anos que a gente pode viver aqui, comparado à eternidade? Agora, do mesmo jeito que é maravilhoso para nós pensarmos nisso,
Deveria ser desesperador nós sabemos que pessoas à nossa volta não vão receber isso para toda a eternidade. Saber que pessoas que estão próximas a gente, segundo a palavra de Deus, vão ser afastados de Deus para toda a eternidade. Enquanto nós esperamos ou temos essa esperança dada por Jesus, de um lugar onde não vai ter dor, não vai ter sofrimento, onde toda lágrima será enxugada, um lugar onde estaremos na presença de Deus para todos sempre. Existe um outro lugar onde há choro, há ranger de dentes, onde a ira do Senhor permanente para toda a eternidade. E pessoas à nossa volta estão caminhando para isso. E nós temos o ministério da reconciliação em nós. E não temos pregado, meu irmão, e não temos às vezes nem vivido conforme a salvação que o Senhor nos deu. Não temos vivido de forma digna do Evangelho. E aí Paulo diz no versículo 18 que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E você precisa, meu querido, olhar para a sua vida e primeiro, entender se você está reconciliado com Cristo. Estando, amém, glória a Deus. Não estando, se arrepende e entregue a sua vida. Agora, estando no ministério da reconciliação, o quanto você tem sido ministro disso, o quanto você tem sido embaixador disso, porque o versículo 20 diz exatamente isso: somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus estivesse falando através de nós, e eu creio que de fato fala através das nossas vidas, e ele fala em nome de Cristo, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Entenda, meu irmão, o clamor de Paulo. Pedimos em nome de Cristo, se reconciliem com Deus. E aí eu creio, meus irmãos, que esse é um segundo aspecto da reconciliação. Primeiro, a reconciliação com Deus através de Cristo. E agora nós que estamos reconciliados, temos esse ministério da reconciliação. Agora, meus irmãos, e quando nós recebemos a salvação e fomos reconciliados com Cristo, e ainda assim vivemos como se estivéssemos separados? Por que muitas vezes nós que nascemos de novo, vivemos nossa vida, tomamos decisões, fazemos planos, usamos nosso tempo, nossa energia, nosso dinheiro com aquilo que não tem a ver com Deus, que não tem a ver com o reino de Deus, com a justiça de Deus, que não tem a ver com o ministério da reconciliação? Irmãos, como que nós vamos levar a mensagem da reconciliação se muitas vezes nós brigamos entre nós? Se muitas vezes agimos de má fé com os nossos irmãos? Somos maldosos, mentirosos, fofoqueiros, encrenqueiros, intrigueiros. Justamente nós, que temos o ministério da reconciliação dado por Deus. Justamente nós, que devemos ser conhecidos por amarmos uns aos outros. Jesus falou: olha, as pessoas vão olhar o amor entre vocês e vão saber que vocês são meus discípulos, vão saber que vocês são meus seguidores. Olha, as pessoas vão olhar as obras de vocês e vão glorificar ao Pai que está no céu, pela vida de vocês, pela obra de vocês, pela atitude de vocês. Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que somos ministros da reconciliação entre o pecador e o Deus Salvador, entre a nossa própria vida pessoal, para que vivemos de forma com esse ministério da reconciliação, de forma digna do Evangelho que nos alcançou.
Somos ministros também da reconciliação entre nós, meus irmãos. Entre nós. É um pouco daquela história, olha, quando chega uma história para você de um amor de um irmão da igreja, de um líder da igreja, chegou lá para você uma história. Alguém entendeu que podia contar para você e que estava tudo bem, que você tem bom ouvido para ouvir da vida dos outros. A história chegou em você, você joga um balde d'água ou você joga um balde de gasolina? Pastor, porque é muito comum na igreja falar assim, pastor, porque na igreja tem muita fofoca. Mas o fofoqueiro é sempre o outro, né, irmão? É sempre o outro que faz fofoca. Eu só ouvi, mas olha, falei nada. Só comentei com o meu marido em casa, mas não me tenha por fofoqueiro. Eu e ele somos um. Olha, a gente até espiritualiza os pecados. Não, só comentei com a minha esposa, viu? Então, ninguém mais está sabendo. E a gente, não sei, ou talvez nunca foi alvo do veneno do irmão, e talvez não saiba a dor que isso causa, ou a gente não consegue ver o tamanho do estrago que isso pode fazer na vida de alguém, e segue a vida. E a Bíblia vai dizer que a língua, né, às vezes ela começa um incêndio, depois como é que apaga? Meus irmãos, um texto que eu queria trazer, só para ilustrar um pouco disso que nós estamos falando, está lá na carta de Paulo a Filemão. Se você quiser abrir. Filemão às vezes é difícil de achar, né, irmão? É só um capítulo, a gente não manuseia muito a Bíblia e não acha, né? Mas tanto de Hebreus, Hebreus é maior, fica mais fácil de achar. Acha Hebreus, volta um pouquinho, está lá Filemão. A última carta de Paulo aí, depois de Timóteo, de Tito. O menor livro aí do Novo Testamento, só tem um capítulo. O que está acontecendo aqui, irmãos? Paulo está preso. Está preso, mas está preocupado com o reino de Deus. Está preso, mas está fazendo a obra de Deus. Inclusive, está preso por fazer a obra de Deus. Que se fosse um crime no Brasil, né? Alguns irmãos é capaz de falar, ufa, desse crime eu não vou ser acusado de fazer a obra de Deus, porque eu já não faço mesmo, então, ufa, desse eu estou livre. Meus irmãos, Paulo está preso. E aí Paulo conhece um camarada chamado Onésimo. E Paulo evangeliza esse rapaz chamado Onésimo. Só tinha uma questão interessante sobre Onésimo. Onésimo era um escravo fugido. Onésimo era escravo de Filemão. Nossa, pastor, mas tem escravidão na Bíblia? Tem na história da humanidade, irmão. Ai, Deus é a favor da escravidão? Não, meu irmão. Deus não foi a favor de muita coisa que aconteceu na humanidade. Mas outra hora a gente conversa sobre isso. É que hoje a conversa está mais ou menos assim, né? Você pensa como eu ou você é a favor da escravidão? Que a Bíblia fala. Pô, calma aí, querido, tá maluco? Eu não penso igual você e também não sou a favor da escravidão. Ah, não, então você é a favor. Que isso? E tem pastores falando na internet que a Bíblia defende a escravidão. Vê direito, viu, irmão, os pastores que você está vendo na internet aí. Presta bem atenção. E aí o Filemão
era o senhor desse escravo Onésimo. Filemão era um cristão, um bom cristão. Tinha posses, mas era um servo de Deus. Filemão tinha uma igreja funcionando na casa dele. Provavelmente a igreja de Colossos, ou alguma das igrejas ali. Lembra a carta de Paulo aos Colossenses? Então, essa galera se reunia na casa de Filemão. E Onésimo, que era o seu escravo, só pelo fato dele ter um nome, isso demonstra que ele tinha alguma importância na casa de Filemão. Era um servo que cuidava de outros, não fica claro. Mas só o fato do escravo ter um nome já mostra uma importância, porque escravo era número, escravo era marcado igual gado, não tinha nada disso. Mas aí alguma coisa aconteceu, ou alguma coisa envolvendo confiança, uma traição, não sei. Mas o fato é que Onésimo fugiu de Filemão. E por algum motivo Onésimo chega lá na prisão. Paulo evangeliza Onésimo. Onésimo se converte a Cristo. Onésimo vira um cooperador do evangelho. A ponto de Paulo falar assim, olha, por mim, Onésimo ficava aqui comigo. Eu queria que ele ficasse, porque ele está me ajudando. Mas estou mandando ele aí de volta. Imagina a cara de Onésimo voltando, né? Ele chega lá e fala, Filemão, tremendo, né? Igual o Mateus estava aqui, ó. Eu tenho um bilhete de Paulo aqui para você. E essa é a carta de Filemão. E eu chamo a sua atenção para o versículo 7. Entre outras coisas, Paulo vai dizer, pois, irmão, o seu amor me trouxe muita alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. E aí Paulo vai falar que Onésimo recebeu o evangelho, que estava sendo um cooperador. E ele vai falar assim, Filemão, não receba mais Onésimo aí como um escravo. Alguém te fez algo e agora precisa pagar. Ele fala, receba ele como irmão em Cristo. E isso já fala muito sobre o reino de Deus. Porque vai dizer que o amor entre irmãos está acima da escala social, do dinheiro. Se você é empregado, se é patrão. O reino de Deus está acima disso. Fala, receba ele aí como irmão. Mas tem mais, Filemão. Receba Onésimo aí, como se você estivesse me recebendo. Receba como irmão a Cristo. Receba como se você estivesse me recebendo. E depois ele ainda fala assim, e se ele te causou algum prejuízo, se ele está devendo alguma coisa, coloca na minha conta. É isso que Paulo, preso, que devia estar pensando só na situação dele, como sair, como resolver aquilo, não. Está preocupado com o reino de Deus, com as coisas de Deus, com a comunhão entre os que agora são irmãos em Cristo, e não só isso. Recomenda ao irmão e assume o eventual dano que pudesse ter. Fala, se tiver devendo alguma coisa, põe na minha conta. Meus irmãos, Paulo estava sendo aqui um intenso e verdadeiro agente de reconciliação. Você era escravo lá? Você vai voltar. Como é que eu vou? Imagina essa conversa, irmão. Quantos de nós aqui, né? Tentar fazer uma comparação.
Quantos de nós aqui, alguma vez, voltamos, para o ex-patrão para pedir perdão por qualquer coisa que tinha feito? Pelo contrário, muito pelo contrário. Agora, voltando para esse contexto de igreja, olhando para essa atitude de Paulo, a minha pergunta é, meus irmãos, quantos de nós estamos dispostos a pagar o preço para sermos ministros da reconciliação, conforme o ministério que Deus nos deixou? Quantos de nós falamos para o outro, olha, vamos receber aqui o nosso irmão como irmão em Cristo, ele é nosso irmão, ele errou, ele tropeçou, ele caiu, ele agiu mal, não era para ter feito, mas fez, era para ter feito e não fez, mas ele é nosso irmão. Não, meu irmão, é muito mais fácil, como uma vez eu já preguei aqui, a gente está com a pedra na mão esperando. E um vacilo, um piso ali fora da linha, a pedra está pronta. Até porque às vezes a gente entra nessa dinâmica, que se o pecado do outro aparece, não aparece tanto o meu. Quantos de nós, meus irmãos, estamos dispostos a pegar alguém, seja trazendo para a igreja, trazendo para o evangelho, ou aquelas pessoas que estavam entre nós e agora não estão mais? Quanto de nós vai viver esse ministério de reconciliação e abraçar esse irmão, essa irmã e falar assim, olha, receba ele como se estivesse me recebendo? Ah, mas esse irmão aí não tem mais crédito nenhum, então receba em meu nome. Receba no crédito que eu tenho. Receba como se estivesse me recebendo. Quantos de nós, meus irmãos, estamos dispostos a ir atrás de irmãos e trazer irmãos e reconciliar irmãos, a ponto de falar assim, olha, se ele te causou algum dano, eu pago. Irmãos, não está dando tempo para agir desse jeito, porque a gente está correndo só atrás das nossas coisas, só atrás do nosso interesse, só atrás da nossa vontade, só atrás das nossas prioridades. Eu não tenho tempo de caminhar mais uma milha com o irmão. Eu não tenho tempo para poder pagar pelo prejuízo que ele causou. Pastor, não está dando, a vida está corrida. Meus irmãos, se nós não tivermos tempo para exercer o ministério que Deus deixou nas nossas mãos, o ministério da reconciliação, que acontece a partir da reconciliação que Ele fez conosco em Cristo Jesus, para que nós estamos vivendo, para que nós somos igreja, meus irmãos? Para que nós somos reconciliados? Quando Paulo escreve a Filemão, no versículo 7, como eu disse, Paulo começa falando do amor de Filemão. Fala, olha, o amor que você tem demonstrado me trouxe alegria e consolo. Vou lembrar de novo, irmãos, Paulo estava preso. Por que ele está preocupado com o amor que um irmão está demonstrando lá em outra cidade? Ele fala por quê? Ele fala, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. E a minha pergunta é, meus irmãos, quando olham para a sua vida, o coração das pessoas tem sido reanimado por você, pelo seu amor, pela sua atitude? Ou o coração das pessoas tem desanimado, tem ficado pesado, as pessoas têm decidido não caminhar próximo de você? Eu não sei, meus irmãos, não sei se existe uma estratégia de evangelismo mais eficaz do que os nossos relacionamentos.
Agora, as pessoas que olham para você, veem o quê? Um pacificador? Um ministro da reconciliação? Alguém que lembra da sua vida e fala, olha, eu fiquei muito alegre, me senti consolado por saber da sua vida. Porque o jeito que você tem vivido tem animado as pessoas a caminharem com Jesus. Será, meus irmãos, que nós temos conseguido realizar o ministério da reconciliação que o Senhor nos entregou? E não se atreva, meu irmão, a olhar para mim e falar, não, esse ministério não é para mim, não. É para o pastor, é para o líder, para o missionário, para o diácono. Você foi reconciliado com Cristo? Sim ou não? Você é um ministro da reconciliação. Meus irmãos, Deus, aqui finalizando Coríntios, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. E agora que nós temos essa paz, e agora que nós somos reconciliados com ele, nós devemos ser embaixadores. Como se Deus falasse diretamente através de nós. Em nome de Cristo, reconciliem-se com Deus. Então existem aqui, meus irmãos, alguns aspectos da reconciliação que nós devemos considerar. Primeiro, se você não se reconciliou com Cristo, saiba que você tem uma dívida que você não pode pagar sozinho. A única forma dessa dívida ser paga é você aceitar que ela já foi paga lá na cruz do Calvário. E aí você é reconciliado com Deus. A partir desse momento, você vai ter luta, vai ter dificuldade, a adversidade vai bater na porta, mas nós continuamos buscando a Deus para viver como reconciliado que somos. E a partir disso, o Senhor nos deu o ministério da reconciliação, para que nós anunciemos àqueles que estão perdidos que existe uma mensagem nova, uma boa mensagem, dizendo que Deus quer reconciliar eles com o mundo, e também, meu irmão, tem que haver reconciliação entre nós. Devemos ser ministros de reconciliação, como Paulo foi entre Filemão e Onésimo. Eu não sei como tem andado as nossas vidas, meus irmãos, mas eu entendo aquilo que a palavra de Deus nos desafia a fazer nessa manhã. Amém, igreja?